Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastorzão. E aí, meu pastorzão, como estás? Bem demais de você. Aleluia! Bem demais, meu amigo. Tá tudo tranquilo? Graças ao nosso bom Deus. Amém. Deixa eu regular minha câmera aqui também. Tá Que Deus... conseguindo me ouvir bem aí? Perfeitamente. Pessoal ouvindo aí? Perfeitamente. Eu tô ouvindo perfeitamente. Tá tudo, pra mim tá tudo tranquilo. Só posicionar talvez melhor esse aqui. Aí, tô tomando um chazinho aqui. E eu tô numa aguinha aqui. É, coisa boa. Vamos arrebentar nesse assunto hoje, pastorzão? Bora! Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, a todos vocês que estão nos assistindo. Diz aí de que cidade você está nos assistindo, de que estado você está nos assistindo, que você está aí ao vivo, nesse feriadão de Corpus Christi. Eu falei para o Sair, meu amigo lá da Argentina, que hoje era feriado de Corpus Christi. Christi, ele não sabe nem o que é. Eu falei, mas gente, a igreja aí não faz isso, não? Falou, não, não está sabendo, não. Aí, ó, tem gente da Flórida, da Bahia, São José do Rio Preto, olha o Luiz no Paraguai, Cruzeiro do Sul no Acre, ó, Nova Jersey, New Jersey, aí, Estados Unidos. Alemanha, tava ali, Portugal, ó. Cuíba, Alemanha, Portugal, Jordânia, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Leandro. Dá um abraço aí, Leandro, para você. Manda um abraço aí para você. Tá bom? Deus te abençoe, Leandro. Leandro está sempre conosco aqui nos cultos, homem de Deus. Portugal, ó, muita gente de São Paulo, Fortaleza, Dracena, São Paulo, Porto Velho, Rondônia, Londrina, Alphaville, Barueri. Olha aí, Portugal, Japão, do Japão aí, pastor João Guilherme. Uau! Tarnon, lá de Campo Grande, Londres, na Inglaterra. Tá vendo? Tem muita gente aí do Brasil, tem Alagoas, São Paulo, Brasília, DF, Orleans, Santa Catarina, Brasília, Rio de Janeiro. Gente do Brasil inteiro aí, pastorzão. Paraguai, ó, mais uma pessoa do Paraguai. Gente, deixa eu apresentar Prata e Minas Gerais. Deixa eu apresentar primeiro para vocês aqui, ó. Esse é o pastor Jefferson, tá bom? É pastor juntamente comigo e com a minha esposa, Priscila, e com a esposa dele, pastor Ionai, e os outros demais pastores da Igreja Reino Church, em Balneário Camboriú. Então, o pastor Jefferson faz parte ali do nosso corpo de pastores. Nós temos ali um grupo de pastores na igreja, na Reino, e o pastor Jefferson é um deles. O pastor Jefferson, ele é um profissional da área da saúde, ele é dentista. Qual que é a sua especialização, Jeff? É implantodontia. Tem uns que gostam de tirar dente, eu gosto de colocar dentes. Então ele está mais para implantador do que para tirar dentes. Exatamente. Foi Gente, essa a categoria que Deus me colocou. O pastor Jeff, então, é implantodontia. Implantodontia? Já faz uns 15 anos já. 15 anos? Só um minutinho, pastor. Só ligar isso aqui. Quero ligar aqui uma caixinha. Eu tenho aqui um somzinho ambiente pra gente... E o pastor Jeff, pessoal, ele já com a sua esposa há alguns anos lida com os casais, né? Ele tem um trabalho com os casais. E o pastor Jeff está lançando agora também um livro que se chama Atualizando o Casamento. Exato. Esse livro vai ser lançado num evento que vai acontecer dia 11 e 12 de junho, 11 e 12 de junho, aqui em Balneário Camboriú, no Hotel Slaviero Brut. Okay? Sim. Ó, é esse daqui, ó. Aí, ó. Dá para ver bem aí um pouquinho. Tá no casamento, ó. Sim. Cheios de íconezinhos aí de aplicativo falando de áreas, né? Sim. Das áreas que são trabalhadas, tá? Então, sim. O Casamento é o livro que vai ser lançado aí no nosso evento. Então, o que nós queremos fazer? Convidar você para estar também conosco no dia 11 e 12, ok? Nesse evento sobre casamento. Mas
Basta você clicar no link que está na minha bio, ok? Você vai ser direcionado para o Eventbrite. E lá no site, no Eventbrite, você vai ter todas as informações sobre esse evento, que vai acontecer dia 11 e 12, que eu acho muito importante, porque tudo que é relativo a casamento e família, gente, nós temos que dar muita atenção, porque nós estamos vivendo os dias finais, dias difíceis, ok? E dias que nós não podemos vacilar. Temos que dar muita atenção para esses dias. Deixa eu só segurar isso aqui. Temos que dar muita atenção para esses dias. Sim, pastor, sabe, nós Tá sentimos há um tempo já essa necessidade muito grande de ter algo que seja muito profundo no casamento, sabe? Normalmente eu já participei mas eu acredito que dezenas de cursos de casais, tanto junto participando, ministrando, quanto fazendo. E basicamente todos os cursos de casais, ele trata do superficial, sabe? Ele ensina um pouquinho de o que fazer, o que não fazer, de como melhorar, mas nós cremos numa transformação que vai mais profundo, sabe? De entrar na raiz dos problemas, dos bloqueios emocionais, dos traumas, claro, o ensino, ele é fundamental, o conhecimento, ele é fundamental, né? Para nós termos o conhecimento, ele é a base para algo mais profundo que chama-se entendimento. Quanto tem entendimento, junto com o mover de Deus, junto com pessoas que estão unidas trabalhando nisso e apoiando, e a pessoa tem a vontade de dentro para fora, daí fica fácil para Deus fazer, né? Nós cremos nisso. Deixa eu perguntar para vocês aí que estão nos assistindo ao vivo. Quantos de vocês aí são casados? Quem é casado aí? Vamos ver quantas pessoas que estão nos assistindo agora que é casado. Olha aí. Boa tarde a todos. Quantos de vocês são casados? Então, essa live que nós estamos fazendo aqui é direcionada a você que é casado, ok? Então, você que é casado, nós estamos fazendo essa live aqui direcionada a você. E nós queremos te convidar, para esse evento que vai acontecer dia 11 e 12 de junho, aqui em Balneário Camboriú, no Hotel Slaviero Brut. Vai ser sexta-feira à noite, sábado de manhã, à tarde e à noite, ok? Sim. Vai estar conosco também o David Killan. Sim. E vai estar conosco também o César Prates, o ex-jogador César Prates, juntamente com o pastor Jeff, ministrando aqui aos casais. As vagas para esse evento são limitadas, okay? Porque, primeiro que o hotel, a sala de convenções já não é muito grande, e ainda estamos com restrições para a pandemia. Então, nós temos um número limitado de inscrições. Então, podem ser feitos apenas um números limitados. Ó, tem alguém fazendo 27 anos de casados amanhã. Uau! Legal! Parabéns, Evandro. Calegari. Evandro Calegari, parabéns. Então, para você que é casado, é para você que nós estamos direcionando. Tá? O pastor Jefferson vai falar um pouquinho mais de como vai funcionar a programação, pastor Jefferson. Sim, a programação ali, na verdade, até entrando um pouquinho nesse assunto, a gente fala para casados e pede para casais nos acompanhar, mas hoje em dia eu tenho muitas pessoas que me acompanham e me ouvem, me seguem sem serem casados, sabe? Alguns já separados, alguns já que cometeram alguns erros e não querem mais passar pela mesma dificuldade, porque hoje em dia a verdade é que hoje a instituição casamento, até mesmo dentro das igrejas, ela é uma instituição tida como falida, né? Nós sabemos que não é falida porque ela foi feita por Deus e em Deus, e quando o casal tem mesmo Deus como a rocha do casamento, como o pilar que sustenta, ele tira da mente dele a possibilidade da separação, né? Mas a verdade é que hoje em dia os casamentos, até mesmo pessoas da igreja, são casamentos onde foi entrando muita coisa que traz destruição. Às vezes, a curto prazo, o casal deixa entrar algumas coisas no sentido de discussões, pornografias. Hoje em dia nós temos visto casais que deixam parentes de fora, sogra. É uma
situação bem difícil, sabe, pastor? O tempo hoje em dia atual que nós estamos vivendo, e aí é onde Deus tem nos levantado falando para nós irmos com coragem de entrar nessa guerra, porque é uma guerra, de certa forma, onde poucas pessoas querem se expor, né? Nós temos inúmeros pastores no Brasil referenciais para todos os tipos de palavras, com dons de curas, com ministérios dos maiores possíveis. Só que a verdade é que na situação de casamento, poucas pessoas chegam a se colocar na frente disso aí. Nós não conseguimos hoje ver uma quantidade referencial de pastores, né? É uma dificuldade. E é por isso que nós decidimos entrar nessa guerra. Sou de outra cidade, Uberlândia. Tem como adquirir o livro depois? Sim, sim, sim. Essa semana, na verdade, eu escrevi esse livro o ano passado, ali na pandemia, né? O livro, ele se baseia, assim, o nome Atualizando o Casamento, ele se baseia em dizendo que o casamento é como um celular de última geração. Não adianta você ter ele se você não sabe como usar os aplicativos. E aí eu entro nos aplicativos que seriam filhos, área profissional, área espiritual, inteligência emocional, como cada área dessa influencia no casamento e também como cada área dessa, às vezes nós estamos com um problema na parte sexual, mas a verdade, a raiz desse problema não é na parte sexual. Às vezes o cara não está trabalhando e conseguindo ter uma renda direito ou não está com paz na cabeça e isso vai originar um problema na área sexual. Às vezes a mulher com um problema hormonal, um problema em outras áreas de preocupação com o filho, e aí às vezes o casal acaba se separando por um problema sexual, né? Que hoje tem um grande índice dos casamentos, um dos pilares dessa separação é o problema sexual, mas a verdade o problema dela está no hormonal. O problema dele está no financeiro, com a preocupação das contas, com outras preocupações, e aí é onde é difícil o casal conseguir discernir onde está o problema e achar a raiz do problema, sabe? Então, nós vamos fazer esse evento abrangendo todas as áreas. É algo que eu creio muito, que é o tratamento na parte da raiz dos problemas, como eu já falei ali para você, nas emoções. Muitas pessoas, a maioria dos problemas que nós temos no casamento, às vezes vem lá da infância que estimulou a personalidade a ter uma ação repetitiva do pai, da mãe, uma não valorização do eu, uma incapacidade, e aí é onde a pessoa não consegue se sentir capaz para ter um diálogo, discutir uma relação no momento que precisa, e aí é onde o casamento vai acabando aos pouquinhos. E nós sentimos essa necessidade e vamos agir bastante nesse sentido, sabe? Na Inglaterra aqui também, de Pérgamo, na Itália, e temos pessoas aqui do Brasil. Gente, então esse evento, Atualizando o Casamento, vai acontecer dias 11 e 12 de junho, em Balneário, ok? No hotel chamado Slaviero Brut, no hotel Slaviero Brut, tá? Isso. Na 1901. Você que vem de fora, você pode se hospedar no hotel e já ficar ali para o evento. O evento começa sexta-feira, que horas, pastor? Vai começar às 19 horas, né? Vai ter só um tempinho ali das inscrições. O David Keelan já vai estar conosco na sexta-feira mesmo, né? Eu vejo assim como um presente de Deus ele poder estar conosco, porque, como eu já tinha lhe falado, ele é uma das pessoas que eu vejo assim que é um referencial de homem de Deus há muito tempo, né? Ele não apareceu agora, já faz um tempo que ele e a esposa estão nesse projeto meio juntos, agora fazendo esse trabalho ministerial junto. Então eu vejo como um presente de Deus. Assim, até hoje eu não vi nenhum um projeto com casais onde ele estivesse nesse sentido. Eu acredito que esse vai ser o primeiro mesmo. E tamo junto aí. Então, preste atenção. Você pode vir, você pode se hospedar no hotel, que ali mesmo vão acontecer todas as palestras do treinamento, nessa imersão, porque é um treinamento, tá, gente? Não é um evento comum, não. É um treinamento mesmo. Sim. Atualizar seu casamento, né? Sim. Não é que você vem, escuta uma mensagenzinha e vai embora, não, tá? É um treinamento mesmo, é uma imersão voltada para o matrimônio. Então, você
que está casado. Pastor, mas eu não tenho problema no meu casamento. Meu casamento é uma bênção. Mesmo assim, você deve fazer para que seu casamento se torne ainda mais abençoado e para que você proteja também seu casamento em ataques futuros, em dor de cabeça futura que pode acontecer. Pastor, eu estou vivendo dificuldades no meu matrimônio. Então, você tem a urgência de estar conosco. Por quê? Porque nós queremos cuidar da sua família, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento. E é por isso que nós estamos tendo essa iniciativa, juntamente com o pastor Jefferson, com o David Keelan, o César Prates, né, de tirar esse tempo para uma imersão poderosa, para um treinamento poderoso, para que você possa atualizar a sua vida aí, familiar, no seu casamento, sua vida matrimonial, tá bom? E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, com certeza. Na família. Pode falar, pastor. É que muita gente tem vergonha, né, pastor? Principalmente homens, e acham que é uma vergonha procurar ajuda nesse caso. Mas, assim, casamento, ele é algo que não existe um limite para você ter um casamento bom. Sempre dá para melhorar. Por exemplo, o pastor Eduardo Reis, ele, para mim, no meu ver, assim, é top dos top dos top de conhecimento com Deus, e não só conhecimento, experiências com Deus, revelação de Deus. E se eu perguntar para ele hoje, se ele está satisfeito com a vida dele com Deus e acha que acabou nisso aí, ele vai falar, cara, agora que eu sei que quanto mais eu entro em Deus, mais eu vejo o quanto Deus é grande e tem mais para mim. E assim são as coisas de casamento, sabe? E o casamento também pode nos dar muito mais alegria do que nós imaginamos, né? Se nós soubermos. Sim. E Sim. pode produzir mais frutos do que imaginamos e afetar mais áreas da nossa vida do que nós imaginamos. Sim. Não só a área matrimonial, mas um casamento saudável pode Sim. gerar fruto e atingir todas as outras áreas da minha vida, ministerial, Sim. profissional, né? Familiar, financeira. Sim, sim, porque a verdade é que quando a gente está bem, a gente às vezes não percebe a necessidade de algo. Mas o casamento, quando ele passa por uma situação de algo, um desastre, vamos dizer assim, ou alguma coisa que acontece, aí é onde o casamento ele é o primeiro a ruir. Né? Não sei se eu posso dividir aqui um pouquinho aqui com vocês, né? Mas eu tive uma situação há 8, 9 anos atrás, uma situação que minha esposa estava grávida de 2 meninas, e as meninas, na hora de nascer, nós tivemos a situação de elas falecerem, né? E ali depois a gente começou a entrar em um processo que durou um longo tempo, pelo menos 1 ano de processo extremamente profundo. Então, ali naquele tempo, se a gente não tivesse com o casamento de uma forma assim, extremamente alinhada, com certeza teria acabado o nosso casamento. Então, aí as pessoas acham que, não, eu estou vivendo, tá bom, não preciso melhorar, minha esposa não reclama tanto, meu marido acha que tá bom, mas não, gente, nós precisamos alinhar o nosso casamento de uma forma para que quando o pepino venha de verdade, aonde a gente esteja firmado literalmente na rocha com Deus e no espírito, e mais do que isso, esteja alinhado também no sentido de conversa e comunicação também. Ok. Olhe bem, nós temos alguém aqui dizendo, ó, algo interessante, ó. Chama varão, irmão. Já aproveita Balneário para uma lua de mel. Aí, ó. Balneário é lindo mesmo, gente. Dá para passar uma lua de mel mesmo aqui. Tem gente de Valência, na Espanha também, olha aí. A paz do Senhor, meu irmão Eduardo. Gente, então é o seguinte. Nós tiramos esse tempo. Vocês viram aí o pastor Jefferson já compartilhando um pouquinho do testemunho dele, né? De família, de casal, essa experiência que ele viveu no seu matrimônio, de estar preparado num momento traumático aí, que foi o falecimento das meninas, né, que eles estavam esperando, no momento de nascer aí. Então, gente, se o casamento não tiver alinhado, realmente atualizadinho, algumas tribulações, algumas provas que nós vamos enfrentar na vida e das quais nós não podemos correr, porque tem coisa que você não pode fugir, você não escolhe passar por elas, como foi essa experiência aí do pastor Jefferson e da pastora Leonar, né, com a perda das meninas, né, com o falecimento das meninas. Você não escolhe, mas você pode estar preparado para isso.
Sim, né? Para você não perder mais coisas ainda, né? E não perder mais ainda, não perder seu casamento, não perder mais na sua família, porque se eles não estão preparados para esse momento, não estão alinhados, perdem esse casamento, né? Eles têm outros 2 filhos, poderiam perder mais ainda, né? Os meninos poderiam sim, perder sim. os pais, perder realmente a família, né? O ambiente familiar, se perder. Mas graças a Deus, né, que Deus foi bom com eles, alinhamento profundo. Eles vão dividir isso lá com a gente. Sim. E isso é muito poderoso. Né? Vocês precisam ficar nisso aí, porque eu quero ler um texto, pastor. Eu quero ler um texto aqui, se o senhor me permite. Deixa eu só Dali. ler um texto. E é uma coisa que eu estava falando hoje também para alguns irmãos. E, na verdade, eu fui chamado a atenção para esse texto ontem. Deixa eu só pegar aqui. Mas sabe, pastor, enquanto você acha aí, eu vou falando uma coisa aqui, que, na verdade, no meu livro eu falo bastante sobre o casamento feliz, né? A diferença de um casamento perfeito e um casamento feliz, mas a essência mesmo é muito acima da felicidade no casamento. A essência mesmo é que nós estamos aqui para preparar uma nova geração. Nós estamos aqui para levar e fazer sucessores. E esses sucessores são os nossos filhos, sabe? E quando um casamento está tremendamente firmado, os filhos eles vão absorvendo por osmose mesmo, eles vão pegando aquilo que tem e eles têm a tendência de continuar tudo aquilo que nós estávamos fazendo, sabe? Ok, ok, muito poderoso, é importante. Deu uma travadinha aqui? Não, né? Eu travou, mas já foi. No meu aqui já melhorou. Já voltou? Beleza. Pode. Isso. Ó, vou ler Romanos aqui, gente. Capítulo 1, verso 13. Paulo, apóstolo, vai escrever dessa maneira. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando do sentir que ele tinha no espírito de ir a Roma e de estar com os irmãos ali e de produzir algum fruto, né? E olhe bem, ele fala algo muito importante. Não quero que vocês ignorem esse fato, de que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. E por que eu quero destacar isso? Porque nós temos o costume de achar que quando nós precisa fluir, que nada vai dar errado e que nós não vamos enfrentar dificuldades. E aí nós carregamos essa falsa ideia também para o nosso casamento. E a gente acha que se o nosso casamento é de Deus, não teria que ter problemas. Uhum. Mas você vai ver que a vontade de Deus não vem desassociada de problemas. Pelo contrário, ela vem associada de impedimentos. Eu posso estar vivendo a vontade de Deus e estar passando por impedimentos, por dificuldades, por lutas, por provações, por tribulações. Porque a vontade de Deus não vem desassociada dessas coisas. Aliás, ela vem associada a essas coisas. E muito sério quando alguém põe na nossa cabeça e quando a igreja põe na nossa cabeça que se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não vamos ter qualquer tipo de problema ou de impedimento. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não tentou não, mas muitas vezes ir a Roma ter com os irmãos. E ele disse, e até agora tenho sido impedido. Ok? Ser impedido também passa pela vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus também traz impedimentos, a vontade de Deus também traz tribulações, a vontade de Deus também traz dificuldades. E não é porque eu tenho dificuldades, ou algum impedimento, ou alguma tribulação no meu casamento, que meu casamento não seja de Deus. É falso pensar isso. E eu vejo, pastor Jefferson, muitos casamentos acabando por causa desse pensamento falso das pessoas acharem que porque estão casadas, e se esse casamento é de Deus, eles não podem sofrer. Sim. E não podem enfrentar dificuldades. E não podem enfrentar impedimentos, barreiras. Mentira.
Essa mentira a igreja vem contando para a gente há muitos anos, de que se é da vontade de Deus, tudo tem que dar certo, tudo tem que fluir. E, aliás, as pessoas entendem que algo é de Deus porque flui. Então, observe, Sim. o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha que ir a Roma, e nós sabemos que essa era a vontade de Deus, que ele subisse a Roma, porque nós lemos o contexto de todo o texto, e era a vontade de Deus que ele fosse a Roma, mas o profeta Ágabo pegou um cinto, amarrou nos pés e nas mãos e disse, olha, isso vai acontecer ao dono desse cinto se ele for a Roma. O cinto era de Paulo. E aí Paulo diz, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer pela causa do evangelho. Sim. E subiu a Roma, porque essa era a vontade de Deus, que ele fosse a Roma. Mas a vontade de Deus não vem desassociada de problemas, de impedimentos, de tribulações. Na vontade de Deus, nós vamos passar pelos problemas, pelas batalhas, pelas tribulações, crendo que de Deus teremos uma recompensa. Amém. Okay? E vamos produzir frutos, que é isso que Paulo buscava. Ele buscava frutos. E uma coisa também que a gente precisa ficar claro para nós é que as pessoas confundem frutos com resultado. Muitas vezes você tem resultado e nenhum fruto. E muitas vezes você, para produzir o fruto, tem que abrir mão dos resultados. Sim, perfeito. Frutos com resultado. Às vezes, seu casamento é um casamento frutífero, ainda que ele não esteja dando o resultado que você espera. E ele pode ser um casamento frutífero. E você não pode entender que o seu casamento não é de Deus pelo simples fato de que você, na sua vida matrimonial, está passando por tribulações, está passando por dificuldades, está passando por impedimentos, porque a vontade de Deus não vem desassociada de impedimentos, de tribulações, de lutas. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Ok? Aliás, a Bíblia diz que quando a igreja começa, ela nasce, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Ia acrescentando por causa de quê? Por causa dos pregadores. Houve um momento, por exemplo, que Pedro, escute bem isso, pregou e 3.000 almas foram acrescentadas. Não dá para você ser inocente ao ponto de achar que todas essas 3.000 pessoas foram pessoas bênçãos, que não deram nenhum problema para a igreja, que não tiveram nenhuma dificuldade na sua caminhada com Cristo. Não dá para a gente ser inocente, porque quando Deus acrescenta ali essas 3.000, quando Deus acrescenta os que estão sendo salvos, Deus também acrescenta aqueles que são dor de cabeça, aqueles que vão ser para a igreja uma tribulação danada. Mas para quê? Para que isso forme o nosso caráter, para que isso molde o nosso caráter. Ok? Nós fomos ensinados que se há um problema, eu tenho que falar do outro, né? Eu estou com um problema com a Priscila está me dando problema no casamento dessa. É assim que nós somos ensinados a ver no casamento. E não por que eu estou tendo esse problema com a Priscila. Será que Deus está tratando o meu caráter? O que Deus quer tratar em mim? Por que Priscila está agindo assim? Por que está sendo dessa maneira? O que Deus quer tratar em mim? O que no meu caráter Deus quer mudar? Porque nós somos tentados a olhar sempre para o outro e não para nós. Ok? Enquanto nós deveríamos olhar para nós, porque tudo que acontece na vida de um crente não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com o tratamento de Deus do nosso caráter. Deus tratando o nosso caráter. Deus cuidando do nosso caráter. Deus moldando a nossa pessoa. Moldando o nosso caráter para aquilo que Ele quer. Mas nós fomos ensinados sempre a olhar para o outro e não para nós. Sim. E um outro detalhe importante, eu quero ressaltar. Não é porque é a vontade de Deus que tudo vai dar certo. Não é porque é a vontade de Deus que é um mar de rosas. Paulo diz, eu tenho tentado buscar algum fruto no meio de vocês. E não foi uma, nem poucas vezes que me propus ir aí a Roma. Porém, até agora tenho sido impedido. Então, era a vontade de Deus que Paulo subisse a Roma, mas havia os impedimentos, porque a vontade de Deus não vem desassociada dos impedimentos. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o fato de vocês passarem por impedimentos no seu matrimônio, por tribulações no seu matrimônio, por dificuldades no seu matrimônio, isso não é uma testificação, um testemunho de que o seu casamento não é de Deus ou que Deus não tem unido você. Não é. Verdadeiramente não é. E é falsa a ideia de que se algo é de Deus ou se eu estou na vontade de Deus, eu não tenho tribulações, eu não tenho dificuldades, eu não tenho barreiras, eu não tenho impedimentos. É falso. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você tire da sua cabeça essa ideia errada, ok? De que se é de Deus tem que fluir, se é de Deus nada vai dar errado, se é de Deus não pode ter impedimentos. Você vai viver impedimentos, muitas vezes no seu ministério, na sua vida
profissional, na sua vida familiar, no seu matrimônio, ok? E isso é extremamente de Deus para a sua vida, ok? E nós temos que aprender a lidar com isso aí. Diga, pastor, pode falar. É porque hoje em dia, né, pastor, nós vivemos a cultura do eu preciso ser feliz, né? E se você não é feliz, vai buscar ser feliz com outra pessoa. Até mesmo dentro das igrejas e liderança de igrejas, pastores não estão felizes e dão desculpa da separação por não estar feliz. E acaba transferindo a responsabilidade sempre no outro, né? O problema é sempre no outro. Mas a verdade é que um divórcio para um novo casamento é você estar levando o problema do primeiro para um outro casamento. A diferença é que no primeiro casamento você já conhece o teu problema e você prefere ir para um novo relacionamento onde você não conhece o problema que você vai enfrentar, mas vai vir, porque a dificuldade é a mesma. Por isso que a palavra, essa palavra, ela é chamada de provação. Provação é literalmente uma prova. Você precisa passar pelas provações para você ir para um novo estágio, para você estar mais preparado, né? E tem um detalhe também, gente, que essa ideia da felicidade o tempo todo, em todo o tempo, ok? É assim, infelizmente, a felicidade está totalmente ligada à recompensa. Sim. Você parar para pensar, você vai ver que nós, seres humanos, ligamos a felicidade a alguma recompensa, ok? E a gente não é recompensado o tempo todo. E, às vezes, a fuga para isso é Sim. que a gente encontre recompensa sem esforço. Ok? Então, olha que coisa séria. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, por exemplo, as pessoas que sofrem com a masturbação, Sim. com a pornografia. O que essas pessoas inconscientemente buscam? Elas buscam a recompensa sem o esforço. Sim. É o prazer, Sim. que é a recompensa, sem o esforço da conquista, da conversa, do ato físico, né? Em Sim. si, da relação. Então, o que a pessoa quer? Ela quer a recompensa sem o esforço. Então, o mal do mundo nesse século é as pessoas buscarem recompensa sem esforço. Então, entenda isso. Isso pode estar destruindo o seu casamento. É você Sim. querer todo o tempo o sentimento da felicidade, o sentimento da recompensa, mas em nenhum momento você se esforça para isso. E às vezes, olhe bem, nós transformamos coisas que são especiais em coisas comuns. E tiramos dessas coisas especiais a recompensa. Eu vou dar um exemplo aqui que parece bobo, mas não é menos importante do que tudo que nós estamos falando, que é o fato de você todo dia ir comer em um restaurante bom. Todo dia você vai num restaurante bom. Todo dia você vai num restaurante bom. E enquanto as pessoas vão num bom restaurante, quando? Quando estão comemorando um aniversário, quando estão comemorando lá um aniversário de casamento, quando estão comemorando o fechamento de um grande negócio, a aquisição de um patrimônio. E você vai cotidianamente. O que acontece? A recompensa deixa de existir. Porque você passa a fazer da recompensa algo comum. Sim. E aí nasce a satisfação. Mas nenhum lugar é bom, nenhum restaurante é bom, nenhum lugar é bom. Por quê? Porque você não tem se esforçado para transformar aquela chegada ali, estar ali em uma recompensa. O casamento é a mesma coisa. Na vida, como no geral, quando eu parto para a pornografia, quando eu parto para a masturbação, o que eu estou querendo? A recompensa sem o esforço. Porque você não tem essa recompensa se você tratar mal sua mulher o dia todo. Você não vai ter essa recompensa depois. Você não vai ter essa recompensa se você não conversar, não dialogar, né? Não gerar realmente um clima de diálogo, entendeu? Ô, pastor, fizeram uma pergunta aqui para mim agora. Me perguntaram assim, ó, quando uma parte não está satisfeita com a vida sexual, o que fazer? Posso responder um pouquinho sobre isso? Claro. Porque as pessoas têm muito interesse e traz muito problema mesmo. A parte sexual, uma hora ou outra, ela vai ativar todos os casamentos, né? Vai agir nos casamentos. Então, assim, quando uma parte não está satisfeita
com a área sexual, que isso vai acontecer uma hora ou outra com todos os casais, eu vejo que a primeira coisa de tudo, pedir discernimento a Deus, orar em Deus, pedir sabedoria e discernimento para tentar entender e buscar qual é a fonte do problema. Porque, como eu falei antes ali, às vezes o problema visível aos olhos naturais, ele é sexual. Mas é muitas vezes, igual como eu falei antes, o problema não está na área sexual, tá? Que o cara está muito preocupado, ele está trabalhando demais, está estressado demais, e aí está dando problema, às vezes, na área sexual, até com problema de ereção, e se for, no caso, o homem, ele fica envergonhado. No caso da mulher, pode ser um problema hormonal, que a mulher está com muito baixa de hormônio. Eu já vivi depois que nós tivemos o segundo filho, que foi o Kevin, nós tivemos um período assim que parecia que um falava A, o outro falava B, junto com isso com um problema, né, sexual, de a gente ter um tempo dali por causa de filho, chegada de filho, e aí deu uma esfriada grande assim durante muitos meses. Depois de um tempo nós começamos a procurar e ver o que estava acontecendo. Fomos fazer exames e descobrimos que a Ioná, minha esposa, estava com a testosterona quase zero. E aí imagina, é você achando que é a mulher que não te ama mais, que não te deseja mais, ou que o filho trouxe um problema no casamento, roubou a parte sexual. E isso aconteceu comigo também há 2 anos atrás. Eu comecei a ficar muito cansado no trabalho, dormia bastante, acordava cansado, e aí, de repente, do nada, um amigo meu foi fazer um exame, disse que precisava melhorar a testosterona, me bateu caiu a ficha, eu fui fazer meu exame, já fazia mais de um ano que eu estava com a testosterona de uma pessoa com quase 70 anos. Então, assim, e não estava influenciando, não chegou a influenciar tanto na minha vida sexual, mas no problema de cansaço, no problema de trabalho, de estresse, eu não imagino. Gente, apenas você tomar umas injeçãozinhas de testosterona já vai ajudar demais. Entendeu? Mas Verdade. tudo tem nada a ver com amor. Mas eu não penso que os problemas sexuais sejam os mais importantes. Sim, Apesar sim, sim. de muito importantes, não sejam os mais importantes Sim, para sim. atividades matrimoniais. Eu Sim, penso que duas coisas que nós temos que entender. Eu penso que nós temos que dar uma atenção boa para isso, que é a recompensa sem esforço. sim, E você tem o homem caçador de recompensa, sim. que é E, aquele que, mais importante do que o ato sexual em si, é toda essa adrenalina da conquista, da busca, sim, de trazer para ele, de conquistar. reconhecimento, E aí, satisfação. outro problema também, porque aí gera o que? As infidelidades, gera as traições, né? Gera as amantes, gera os amantes. Essa ideia, né? E quando você vai ver, não é nem sequer se trata do ato sexual em si, mas Sim, espírito e desse vício por essa adrenalina da conquista, da paquera, sim. do possuir, né? O homem tem essa ideia, pastor Jeff, de possuir, de ter, e ele tem medo de perder, e ele se Uhum, engana. Já a mulher, a sensação e o inconsciente é aquele negócio, me privaram, né? Então, desde pequenininho ali, quando o homem e a mulher começam a se descobrir, a descobrir seus corpos, como quando criança, a criança olha para o rapazinho, o menininho olha para a menina e vê que ela não tem o pipi e ri, ela não tem, né? sim, Ela olha para ele e diz, ele tem, eu não tenho. sim, Aí, na cabeça dele, ela perdeu o dela, sim, entendeu? E aí gera. Então, o que acontece? A mulher sempre com a sensação de que estou sendo privada e isso pode ativar gatilhos. Qualquer privação pode ativar gatilhos nela, que vai fazer com que ela haja de uma forma a destruir tudo que está na frente dela, toda a vida dela. Ela pode jogar isso tudo pela janela num ato de fúria, de raiva, por uma janela killer que abriu e uma sim, reação desproporcional ao problema que ela está vivendo. E a mesma coisa é o homem, diante da possibilidade da perda ou diante da impossibilidade da conquista, ok? Porque o homem ele sempre tem essa ideia de que eu não posso perder, né? Eu tenho algo a mais. E a menina sempre eu tenho algo a menos, eu fui privada porque eu não uhum, essa oportunidade. E aí,
gera muitos conflitos na vida adulta se isso não é trabalhado. Então, eu penso que é um tempo bom, né? E um tempo importante, que hoje os casamentos têm sofrido tantos ataques, né? Além de todas essas coisas que nós estamos falando, tem os ataques externos, né, mesmo, no casamento. Sim, sim, Pessoas mal intencionadas, né? Tem o lado espiritual, os ataques sim. espirituais e um monte de outras coisas, né? Essa parte sexual, pastor, nós vamos entrar ela muito forte na imersão, sabe? No meu livro eu já escrevo um capítulo inteiro sobre a parte sexual, de como ela influencia, né, na intimidade, na alegria do casamento, na satisfação, nunca botando o foco nisso, mas entendendo que é uma das áreas que ela complementa outras, e quando essa área está afetada, automaticamente a intimidade do casal ela começa a ser abalada, a comunicação começa a ser abalada, a autoestima começa a ser abalada, dúvidas começam a entrar. E ali que você falou ali sobre o problema é muito maior do que isso, nós temos um casal que um dia nós ajudamos, eu e a Ioná, num dos nossos cursos, e aí nós, buscando a essência do problema deles, dessa parte sexual deles, nós fomos procurando e cavando e chegamos à descoberta dela lá na infância, onde o pai e a mãe eram separados e a mãe tinha um namorado e tinha relação sexual e às vezes deixava a porta aberta. E ali o Espírito Santo lembrou ela de que ela via de vez em quando isso, só que criou alguns bloqueios nela que ela não conseguia ver a relação sexual como uma bênção divina, porque não era da mãe com o pai. E aí, quando ela casou, ela amava o marido, ela era satisfeita com o marido, ela tinha atração física com o marido, mas na relação sexual ela nunca conseguia se sentir totalmente satisfeita por causa de algo que tinha entrado na mente dela lá de quando ela era criança. Agora imagina todas as coisas que nós vamos vivendo e vão interferindo na nossa vida, no nosso subconsciente, e de repente chega no casamento, ela começa a despertar. E as pessoas têm problemas no casamento e não têm nem ideia de onde é a origem daquele problema ali, sabe? Pastor Jefferson, alguém fez uma pergunta boa aqui. Por que uma pessoa de quem você gosta deixa de gostar de você a ponto de dizer que não sente mais nada? Na verdade, não é que é porque quando esfria uma relação, os sentimentos eles são muito humanos e eles são nós vemos só com os olhos naturais, né? Então, assim, os olhos naturais ele faz analogia com o que está vendo, com o prazer que está. E a grande maioria dos casais que falam, eu não amo mais, né? A minha esposa, eu não amo mais o meu marido, mas o amor, o sentimento de amor e o do sexo também, no meu livro eu falo isso, do sexo, ele precisa de estímulo. Quanto mais você estimula ele, mais ele vai crescendo. Ele é igual uma musculação, um bíceps, sabe? Quando eu paro de estimular ele, ele vai murchando, 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 e de repente você não consegue nem entender o que está acontecendo e acha que você não tem mais aquela força. Mas a verdade é que não foi estimulado. É exatamente igual que acontece no mundo espiritual. As pessoas se sentem mortas quando não vão com Deus, né? Quando não buscam mais a Deus. Estímulo quando há o esforço por parte de um e o outro deixa de gostar. Você acredita que nunca gostou ou realmente deixou de gostar mesmo com todo estímulo? Não, eu não acredito que deixou de gostar. Eu acredito que só simplesmente parou de estimular, mas a hora que... Porque o amor, ele é uma decisão, né? É muito mais fácil hoje você jogar fora o que está velho e comprar algo novo. E é muito difícil você reformar algo, né? E uma história que eu falo também no meu livro, de um casal de velhinhos que eles se amavam demais, andavam de mão dadas um tempo todo, eram referenciais para todo mundo. No dia que a senhora morre, o velhinho está lá no lado do caixão, chorando ali, quebrantado, e todo mundo quebrantado só de ver ele. E uma pessoa pergunta para ele: ô fulano, qual é a essência do amor disso aí? Como você conseguiu? Qual é o segredo disso? E ele fala assim que o segredo é que nós somos de um tempo onde, quando as coisas se estragavam, nós consertávamos elas. E hoje você
vocês vivem num tempo de que quando se estraga, se joga fora e compra algo novo. Então, a essência do casamento é eu buscar aquilo que foi perdido. Se foi me dado algum dia com aquela pessoa e eu tomei a decisão de entregar a minha vida ali, chamar as pessoas que eu mais amo, uma autoridade espiritual, todas as pessoas que eu amo, e eu declarei com a minha palavra que eu vou ser feliz na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu preciso honrar isso aí. Essa é a diferença de uma aliança e um contrato, que também nós vamos entrar bem profundo lá na imersão, sabe? Ok. Então, pessoal, é isso aí. Dia 11 e 12 de junho, a imersão atualizando o casamento com o pastor Jefferson. Vai ser top, pastor. Com o César Prates. Vai ser muito top. Ó, aí embaixo tem uma interrogaçãozinha. Se você quiser fazer alguma pergunta, dá tempo, que não dá para te responder uma, duas perguntas aqui. Clica nessa interrogaçãozinha aí, faça a sua pergunta, que eu ponho ela aqui na tela. Pastor Jefferson pode te responder aqui. Eu também posso tentar te responder se a gente conseguir. Sim. Então, alguma pergunta, clica aí agora nessa interrogaçãozinha que está aí embaixo e faça nessa interrogaçãozinha a sua pergunta aí, que nós vamos ver se a gente consegue te responder. Mas para que você possa participar dessa poderosa imersão, desse treinamento aí, atualizando seu casamento, você precisa clicar no link que está na minha bio ou no link que está na bio do pastor Jefferson, ok? Tanto na minha bio como na bio do pastor Jefferson, vocês podem clicar aí, ok? Que vocês vão ser direcionados para o Eventbrite e vão poder aí fazer a inscrição para participar conosco. Sim, pastor, eu quero deixar o convite aí para o pessoal, se quiser entrar no meu Instagram e me deixar perguntas, questões ou pedir auxílio, estou à disposição, sempre tive, quero me estar sempre à disposição de todos que precisarem de algo, dúvidas, quiserem nos acompanhar aí. A pergunta de alguém aí, ó. E quando o homem trai sua esposa por diversas vezes e ela perdoa e continua traindo, o que fazer nessa? A primeira coisa é tratar o caráter, né, pastor? Porque como é que a esposa te perdoa e você fica ainda traindo, repetindo, quebrando a confiança de algo que a outra pessoa faz por você? Né? Eu acho que essa é a essência, né? Buscar ajuda psicológica, ajuda emocional, ajuda espiritual, porque a pessoa, no fundo, direto ou indiretamente, ela está doente, né? Quem fracassou no casamento tem a bênção do Senhor para um novo casamento? O Senhor sempre arruma formas de nos abençoar, né? Sempre Deus tem um jeito, um novo plano para eu e você entrarmos de novo no propósito dele, né? Então, eu creio nisso. Eu acho que o pastor Eduardo tem muito mais bagagem para falar que eu, mas eu creio demais. Deus é um Deus de novos começos. Isso. Agora, que um novo começo requer tratar do que passou. Sim. Então, eu creio sim que Deus é um Deus de novos começos, mas eu não creio que Deus vai deixar algo inacabado. Então, observe, se o casamento primeiro acabou, é porque alguma coisa Deus quis formar em mim e eu não permiti. Sim. Até porque a palavra fala, né, pastor, que o divórcio ele é fruto de uma dureza de coração. Não há divórcio sem dureza de coração de uma das partes, né? Como nós podemos linkar o tipo de personalidade com a linguagem de amor do nosso cônjuge? Isso aí é um assunto tremendo, né? Esse vai ser o primeiro assunto lá da nossa imersão sobre as linguagens do amor, porque quando a gente entende e descobre a linguagem do amor, não só do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, a gente consegue trazer para eles uma satisfação na amizade, no parentesco, de uma forma que sem esse conhecimento não tem como descobrir, né? É muito legal conhecer a linguagem de amor do nosso parceiro. É maravilhoso isso. Pastor, quando um casal mora em casa diferente, mas são casados no papel e têm relações sexuais? Bom, olhe bem, não tem uma pergunta aí, mas é uma pergunta, né? Vamos lá. Você quer que eu fale? Eu tava...
Aí o estranho é que eles moram em casas separadas, já que são casados, né? Sim, a essência de E tudo é assim, ó. uma casada com relação sexual não é nenhum problema. A questão é que existe um motivo que está trazendo essa separação de corpos. E eu acho que esse motivo, eu acho que ela tá sendo a raiz dos problemas. Então precisa ser bem tratado, talvez estudado, e quebrar esse motivo que faz com que as pessoas não consigam estar perto o suficiente a ponto de não brigarem. Então eu já vi muitos casais que fazem isso, que preferem ficar longe, aquele negócio, vão ficar mais longe em paz do que juntos em guerra. Só que a questão é juntos em guerra por quê? Em algum lugar aí está entrando alguma coisa que está trazendo essa guerra, e essa situação não provém do espírito, porque no espírito tudo está pronto, no espírito tudo é perfeito. Então precisa sair, buscar isso, né? Buscar essa convergência em Deus que faça com que quebre essa divisão de corpos aí, né? Olha aí, ó. Sexo vai além do biológico? Mas é totalmente fora do biológico, né? Tanto é que o prazer, a autoestima, ele tá muito mais nas palavras do que no... Porque o biológico é a hora que inicia ali as carícias e acaba no orgasmo, mas só que, e aí, depois disso, você vai virar pro lado e vai odiar a pessoa? Isso quando... E a pergunta é se o sexo é espiritual. A mesma pessoa fez a pergunta. Mas muito mais do que vocês pensam, muito mais do que eu imagine que o ser humano descobriu ainda, né? O sexo, ele tem um mistério violento, né? O marido e a mulher têm um mistério em Deus que nós não tivemos essa capacidade ainda, a ponto de Jesus se comparar o casamento de ele com a relação dele conosco, né? Agora imagina o quanto não existe de espiritual nisso, né? Deus criou o prazer sexual. É verdade que podemos levar diante dele, já que ele é o criador? Olha, Deus criou Totalmente. todos os alimentos, mas tem uns que ele falou que não é para comer. Vamos pensar por assim. Senão a gente vai pegar tudo que Deus criou e falar que é bom, né? Deus criou o diabo também. Sim, 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 sim. Minha esposa e eu viajamos juntos 10 anos. Vivemos juntos 10 anos. E casamos, ficamos 2 anos casados. E ela se separou de mim. Ah, eles viveram juntos sem casar por 10 anos, depois casaram, ficaram 2 anos juntos separados. O que que será? Sim, sim. Pastor, isso é algo assim tão interessante, porque muitos casais, eles casam e não usam aliança, né? E isso daí, ele é tão fora do comum, fora de algo que deveria ser em Deus, porque imagina você comprar um carro, mas falar assim, não, eu compro o carro, mas eu não posso passar para o meu nome, né? Só se for... Cara, é algo que uma coisa completa a outra coisa. Algo completo é você comprar e você passar para o teu nome. Então, você que não quer usar uma aliança, né, ou não quer se casar no papel de verdade, sem dizer os problemas emocionais que você está trazendo na mulher no sentido de não quer me assumir Mas ou... falando é que depois que ele casou, ele estava vivendo errado, viveu 10 anos. Quando ele fez certo, durou 2. Não, mas isso pode acontecer, né? É simplesmente porque em 10 anos talvez ele não tinha passado pelos problemas que ele passou quando depois que ele casou. Uma coisa não tem a ver com a outra. A gente precisa evoluir. Tem casais que ficam 30 anos depois se separam. Imagina, já estão com 60 anos. Se você for pensar com uma forma racional, por que duas pessoas vão se separar se estão na hora de se cuidar? Mas a verdade é que os problemas, a evolução da vida, ela precisa de níveis mais altos de provações. E aí, às vezes, chegou nesses 2 anos aí, teve provação que não tinha tido nos 10 anos que estava junto, né? É isso aí. Pastorzão, beijo no teu coração. Obrigado por estar aqui. Gente, beijo no coração de vocês. Os links estão tanto na minha bio como na bio do pastor. Vocês podem clicar e fazer a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadíssimas, porque nós Sim. estamos em pandemia e também porque nós temos um escritório pequeno lá, então nós temos que
ficar dentro do que é possível, do que é autorizado. Então, faça a sua inscrição rapidamente. Já tem várias pessoas inscritas. Então, você também já faça a sua inscrição aí, para a gente fechar logo essas vagas. E outro detalhe, pessoal, você pode se inscrever, você vai ter lá refeições, né, pastor? Na verdade, naquele preço da inscrição ali, eles já estão todas as refeições inclusas ali durante o dia, os coffee breaks, os almoços no hotel, que é um hotel top. Basicamente, se a gente for ver só o preço das refeições, ela já equivaleria, não o total da inscrição ali, mas ela já é um excelente já Dia dos Namorados passando junto ali. Fora as outras coisas que nós vamos envolver, as atividades que foram feitas, tá tudo bem legal ali, sabe? Então, vale a pena você investir no seu casamento, na sua família, nesse tempo aí, tá bom? Pastor Jefferson, mais alguma consideração? Nada. Meus irmãos, se tem alguma coisa assim, ó, eu não sei, eu não vou nem dizer, eu não sei a que ponto é sorte, o que ponto foi bênção de Deus, mas eu tive o prazer de casar e depois de 3 meses fazer o meu primeiro encontro de casais. Há muito tempo atrás, e isso me livrou de tantos problemas, apesar de que eu tive problemas também, e um deles ali, como eu falei para vocês, que é a morte das minhas filhas, que desencadeou ali um processo ali, que é uma experiência grande, que depois eu vou dividir com vocês e tenho para acrescentar na vida de vocês. Mas a melhor coisa que tem é investir no casamento, porque quando você investe no teu casamento, você está investindo nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos, em muitas gerações que nem vão te ver, vão ser abençoadas por causa da tua vida que foi abençoando dali para baixo, sabe? É isso aí, pastorzão. Do Isaías quer saber. Fala! 4 paredes vale tudo? Oi? Entre 4 paredes vale tudo. Pastor, você vai ter eu vou te responder. Eu vou te responder lá dentro. Fala. Ele saber dessa. Não entendi. Fala aí de novo. Deixa ele se inscrever para ele ter essa resposta. Não, mas ele vai gostar demais, rapaz. Ai, ai, ai. Então tá bom. Não vou nem responder essa, não? Não respondo, não? Vou deixar lá para dentro. Ó, o outro colocou que vale tudo é MMA, hein? Mas não vou nem. Então tá bom. Deixamos assim, mas. 4 paredes vale tudo. Mas nós vamos entrar muito fundo nesse assunto, sabe? Só que ele é um assunto que ele precisa ser explicado por completo. Porque se ele não for explicado por completo, qualquer pessoa vai sair pegando as oportunidades e fazendo barbaridades e colocando na nossa culpa. E a verdade é que cada um é responsável pela sua vida, pelo seu casamento, né? É isso aí. Então Então tá já estamos, já vamos... Show de bola, pastorzão. Quer saber a resposta aí do 4 paredes vale tudo? Posso dar uma meia resposta para ele? Estão perguntando aqui, vai ser online? Não, é presencial, viu, gente? Não vai ter online dessa vez. Nós queríamos fazer ele online, mas ele não tem como receber algumas coisas online da mesma forma que presencial. É igual um culto, né? Um culto online é gostoso, às vezes ele te alimenta. Não é a experiência que nós estamos propondo, né? Não é nem de perto, né? Esse treinamento de casais atualizando o casamento, este é presencial. Cada experiência que nós estamos buscando, que vocês vivam ali, tá bom? Então, e só falando sobre isso, pastor, assim, ó, não existe recompensa sem investimento, sabe? Tudo aquilo na tua vida só cresce aquilo que você investiu. Se você não investir tempo, seja em tempo com Deus, seja em tempo com filhos, seja na tua empresa e seja no teu casamento e na tua futura geração, nada vai crescer sem o teu investimento. Tem que gastar tempo com isso, sabe? E decidir, descobrir quais são as prioridades na tua vida e agir diretamente nessas prioridades. Deixa ele responder, pastor Eduardo. Gente, ele vai responder lá no treinamento. Lá no treinamento ele vai responder profundamente. Então, show. Tem coisa que não dá para a gente falar aqui por causa do horário. Tá. E eu vou, pastor,
Eu só fazer uma chamada aqui. Sábado, eu e a minha esposa, nós vamos fazer uma live, eu e ela, aprofundando em algumas coisas da área sexual. Se vocês Olha, quiserem também, já está marcado, vai ser sábado à tarde ali. Depois entram ali no meu Instagram e eu vou passando para vocês o horário certinho. que hora vai ser, você já sabe? Acredito que vai ser esse mesmo horário, às 17 horas. Mas daí depois eu vou postar lá no meu Instagram. Muito importante aqui, depois a gente podia responder na próxima live, ó. Sim. Vivi um relacionamento abusivo, hoje estamos sendo tratados. Como não ter medo? Então, na próxima live vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Gente, um beijo no coração de vocês. Até Deus mais. abençoe. Obrigado, pastorzão. Beijo no coração. Até mais. Eu Tchau. a live salva aqui, tá, gente? Vocês podem assistir de novo depois, se vocês quiserem. E também é só clicar nos links que estão na bio aí para vocês participarem desse treinamento, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Você que fecha aí, como é que funciona aqui?